A menina conseguia comer 20 tigelas de macarrão em uma refeição. Por causa de seu enorme apetite, o mestre sente que não pode alimentá-la. Até a estátua de ouro do mestre ancestral foi comida até virar uma estátua de bronze. Em desespero, seu mestre a mandou apressadamente montanha abaixo para ganhar a vida. Inesperadamente, assim que desceu, viu uma senhora desmaiada em um carro. Aproximando-se para verificar seu pulso, ela descobriu que o coração da senhora estava irregular e ela estava perto da morte. A menina imediatamente pegou uma pílula preciosa que havia guardado e deu para a senhora. Os guarda-costas pensaram que a menina estava causando problemas e imediatamente a expulsaram, mas, assim que a menina saiu, a senhora recuperou a consciência. A senhora rapidamente ordenou que seus subordinados encontrassem a menina para agradecê-la. Ao saber que a menina nasceu na pobreza e não tinha dinheiro, de acordo com sua fortuna, a senhora decidiu adotá-la como sua afilhada. Acontece que o filho da velha senhora era o homem mais rico da região e a família não tinha falta de dinheiro, apenas alguém para gastá-lo. Depois de voltar para casa, a velha senhora e o CEO alimentaram a menina com refeições fartas diariamente, mas a menina percebeu que o pai do CEO nunca se levantava e estava sempre sentado. Ela presumiu que ele era apenas preguiçoso e não queria ficar de pé. O CEO explicou que era porque ele era deficiente nas duas pernas. Ao ouvir isso, a menina imediatamente usou seus poderes místicos para observar. Ela viu que as pernas dele estavam envoltas em energia malévola, impedindo de ficar de pé. Alegando que não era uma doença real, o CEO inicialmente pensou que a menina estava falando bobagem, mas a menina explicou que era espiritualista e conseguia ver coisas que as pessoas comuns não conseguiam, mas o CEO ainda não acreditou nela. Ele a levou para sua empresa no dia seguinte, e assim que entraram na empresa, a menina percebeu que ela estava envolta na mesma energia malévola. Depois de procurar, ela encontrou talismãs colocados nas frestas das portas, e então localizou o centro de uma matriz de atrigramas. A empresa inteira estava cheia de energia negativa, mas esse ponto atraía boa sorte continuamente. Ela entrou em um escritório e fez um feitiço para quebrar facilmente a formação. Acontece que o escritório pertencia ao primo do CEO, e o primo estava cobiçando o controle do grupo, então ele montou a matriz para trocar sua fortuna com o CEO. Agora que a matriz estava quebrada, o primo sofreria uma reação 10 vezes maior. No dia seguinte, o CEO levou a garota para um leilão de caridade. Coincidentemente, eles encontraram o primo lá. O primo zombou do CEO por adotar uma mendigazinha como filha, deixando a garota chateada com isso, que apertou o nariz, dizendo que o hálito do primo fedia. Irritado, o primo tentou bater na garota, mas o CEO o impediu a tempo. No entanto, no momento seguinte, o primo tropeçou em uma cadeira. Vendo isso, a garota disse calmamente ao CEO que o primo agora estava coberto de azar e se tornaria ainda mais azarado no futuro. O primo, sem saber, ainda sonhava em roubar a fortuna do CEO para tomar o controle do grupo. O leilão começou oficialmente, e o primeiro item foi uma estátua de Killing amada por um abade Shaolin durante sua vida, que supostamente suprimia todos os espíritos malignos. O lance inicial foi de 8 milhões de dólares. A multidão começou a dar lances fervorosamente, e o preço logo chegou a 20 milhões de dólares. O primo zombou do CEO por ser infértil e não ter utilidade para o item, mas o CEO se recusou a desistir de dar lances. A garota percebeu que a estátua de Killing era um objeto maligno que poderia encurtar a vida de uma pessoa, então ela imediatamente pediu ao CEO para não dar lances por ela. No entanto, apesar do primo ter humilhado o CEO, ela aumentou o preço intencionalmente, fazendo o primo ganhar o item por 80 milhões de dólares. O segundo item do leilão foi um baú de ouro e um baú de madeira. Como eram artefatos antigos escavados de uma cidade antiga, eles só podiam ser abertos após a compra para proteger sua integridade. O CEO originalmente não tinha intenção de dar lances por nenhum dos dois, mas a garota percebeu que o baú de madeira emitia energia correta, então ela decidiu dar um lance de 10 milhões de dólares por ele. O primo zombou dela por desperdiçar dinheiro, acreditando que o baú de madeira não continha nada valioso. Ele então começou a dar lances pelo baú de ouro. Depois de várias rodadas de lances, ele ganhou por 20 milhões de dólares. Mas quando ele abriu o baú de ouro, ele estava cheio de lixo, e quando a garota abriu seu baú de madeira, ele emitiu uma luz dourada deslumbrante.